Quando você ouve a palavra Irã, o que surge na sua mente? Fanáticos religiosos? Mulheres obrigadas a cobrir o corpo? Guerra, mísseis, ameaças nucleares? Pois é, essa é a imagem que muitos de nós, no Ocidente, aprendemos a associar. Mas e se eu te dissesse que o Irã é um dos países mais antigos do mundo e que entender sua história é fundamental para não repetir os erros mais perigosos da humanidade? Porque o Irã não é só um regime, é um povo que carrega no corpo e na alma as cicatrizes de invasões, traições e revoluções. E talvez, só talvez, ele não tenha se fechado ao Ocidente por ódio, mas por defesa. Neste vídeo, você vai entender por que o Irã não se ocidentalizou e por que sua repressão não pode ser compreendida fora do contexto histórico. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que acha que geopolítica se resume a mocinhos e vilões, porque a história é sempre mais complexa. E o Irã é um dos seus capítulos mais mal contados. Muito antes da Inglaterra existir, muito antes dos Estados Unidos serem sequer imaginados, antes mesmo da ideia de Europa como a conhecemos hoje, já havia um povo que construía cidades, organizava exércitos, fazia ciência e criava leis. Esse povo se chamava Persa. No século VI a.C., Ciro o Grande fundou o que seria o primeiro império verdadeiramente multicultural da história. Um império que se estendia do Egito até a Índia e que, ao contrário de muitos conquistadores da época, não impunha o medo como primeira linguagem. Ciro libertou os judeus do cativeiro na Babilônia, permitiu que diferentes povos mantivessem suas crenças, seus idiomas, seus costumes. A chamada Cilindro de Ciro, um artefato arqueológico, é considerada por muitos o primeiro documento de direitos humanos da história. E não foi só na diplomacia. O Império Persa influenciou a matemática, a astronomia, a medicina. Seus pensadores inspiraram desde os gregos até os sábios islâmicos da Idade Média. Quando o Ocidente ainda tateava entre guerras tribais, o Irã já era uma civilização sofisticada, um farol cultural, não uma ameaça. E esse legado, de respeito à diversidade e construção de conhecimento, ainda ecoa no povo iraniano. Mas como toda história grandiosa, essa também viria a ser marcada pela dor, porque tudo o que floresce, um dia pode ser esmagado. A grandeza da antiga Pérsia não a tornou imune ao ciclo cruel da história. Ao longo dos séculos, o território que hoje chamamos de Irã foi invadido por árabes, turcos, mongóis, russos e, é claro, pelos europeus. Cada uma dessas invasões deixou cicatrizes profundas, culturais, econômicas e psicológicas. Mas o verdadeiro trauma moderno tem nome: Ocidente. Em 1908, o Irã descobriu uma de suas maiores riquezas, o petróleo. Mas quem lucrou com isso? Não foram os iranianos. Foram os britânicos por meio da Anglo-Iranian Oil Company, que mais tarde viraria a BP. Décadas depois, em 1953, o então primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh, decidiu algo óbvio: nacionalizar o petróleo do país. Devolver ao povo o que era do povo. O resultado? Um golpe de Estado, financiado e operado pela CIA e pelo Serviço Secreto Britânico. O nome da operação? Ajax. Mossadegh foi derrubado e, no lugar dele, voltou ao poder o Shah, o monarca alinhado com o Ocidente. Com apoio americano, ele implantou um regime autoritário, reprimindo a oposição interna e abrindo as portas para interesses estrangeiros. A mensagem foi clara: quando o Irã tenta se levantar, o Ocidente o derruba. Quando estende a mão, há sempre uma faca escondida na outra. E essa ferida, esse sentimento de humilhação e traição, não cicatrizou. Ele fermentou e um dia explodiu. Em 1979, o povo iraniano disse: basta. Basta de repressão. Basta de corrupção. Basta de um governo submisso ao Ocidente. O que começou como uma onda de protestos virou uma revolução nacional. Milhões de pessoas,
de operários a intelectuais, de religiosos a comunistas. Tomaram as ruas para derrubar o Shah Mohammad Reza Pahlavi e conseguiram. Mas a vitória trouxe uma nova tempestade. Quem assumiu o poder foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder religioso xiita, exilado havia anos. Ele voltou ao Irã como símbolo de resistência e rapidamente se tornou a face de um novo regime. A Revolução Islâmica não foi apenas uma troca de líderes, foi uma ruptura completa com o modelo ocidental de Estado. Muitos iranianos viam o islamismo xiita como um caminho para recuperar a identidade nacional, algo que lhes havia sido negado durante décadas de interferência estrangeira. Só que, entre ideal e realidade, existe o abismo do poder. O que começou como um movimento popular foi sendo sufocado por uma teocracia. As liberdades prometidas deram lugar à censura, à repressão e ao controle dos costumes. A fé que deveria ser abrigo virou imposição. E o Irã mergulhou numa nova era, não mais dominado de fora, mas oprimido por dentro. Uma escolha trágica nascida do medo e da dor. O Irã de hoje é um paradoxo ambulante, uma mistura complexa de urnas e véus, de votos e vetos. Oficialmente, o país é uma república islâmica. O que significa isso? Que existe um parlamento eleito, sim. Que há eleições para presidente, sim. Mas só concorre quem os clérigos autorizam. O verdadeiro poder está nas mãos do líder supremo. Uma figura religiosa que não foi eleita pelo povo, e sim escolhida por um conselho de clérigos. Esse líder comanda o exército, controla o judiciário, aprova ou veta leis e dita os rumos da política externa. O atual Ayatollah, Ali Khamenei, está no poder desde 1989. 3 décadas de comando, sem eleições. Ao mesmo tempo, existe uma sociedade civil tentando respirar. Candidatos reformistas ainda disputam eleições. Jornalistas tentam contornar a censura. E movimentos de base desafiam as regras do regime. O Irã é um jogo tenso de forças internas, entre o desejo de abertura e o medo da dominação externa, entre a fé genuína e o uso político da religião. Um país onde democracia e autoritarismo dividem o mesmo teto, e onde cada avanço social precisa, antes, sobreviver à vigilância do Estado. Sim, o Irã reprime. Sim, há censura. Sim, há prisões políticas e leis que violam liberdades individuais. Mas se você acha que tudo isso é só porque eles odeiam o Ocidente, você não entendeu nada. O Irã aprendeu, de forma brutal, que o Ocidente nem sempre chegou com democracia e bons valores. Chegou com interesses econômicos, chegou com golpes de Estado, chegou com violência disfarçada de civilização. A repressão iraniana não nasce do nada. Ela é, em parte, uma reação histórica, uma armadura, uma forma de dizer: não vamos mais ser manipulados, não vamos mais ceder. Só que essa armadura virou prisão, e quem paga o preço são os próprios iranianos, principalmente mulheres, jovens, artistas, minorias religiosas e quem ousa questionar o sistema. A dor é real, a repressão é real, mas o motivo pelo qual ela existe é mais profundo do que slogans e manchetes querem admitir. Ignorar esse contexto é como julgar uma cicatriz sem conhecer a ferida. Por trás do turbante do Ayatollah, existe o rosto de um povo que não é o governo, que não escolheu viver oprimido. Hoje, mais de 60% da população iraniana tem menos de 30 anos. São jovens conectados, inteligentes, com acesso ao mundo pela internet, mesmo que ela seja vigiada. Eles aprendem inglês sozinhos, compartilham arte, música, filmes, tudo isso apesar da censura. Eles querem estudar, criar, amar, sem serem policiados por isso. As mulheres iranianas são talvez o símbolo mais forte dessa resistência silenciosa. Mesmo obrigadas a cobrir os cabelos em público, elas desafiam. Colocam o hijab frouxo, tiram fotos escondidas, protestam nas ruas,
com coragem e dignidade. Jovens dançam escondidos, bandas de rock ensaiam em porões, poetas publicam sob pseudônimos. O Irã real não cabe nos noticiários. É um país vibrante, criativo, humano, onde o espírito de liberdade não morreu, apenas aprendeu a sobreviver. E é esse povo, não os generais nem os clérigos, que um dia pode reescrever o futuro do país. Julgar o Irã é fácil. Basta repetir o que se ouve por aí. Regime opressor, ameaça ao Ocidente, berço do extremismo. Difícil é entender. Entender que por trás de cada imposição existe uma história, que por trás de cada repressão, muitas vezes, há o eco de uma humilhação antiga. O Irã tem mais de 2.500 anos de história. Foi império, foi colônia, foi monarquia, foi revolução. E por mais que você não concorde com seu regime, e nem deve concordar com o autoritarismo, é fundamental saber: esse país não se rendeu ao Ocidente porque aprendeu a duras penas a desconfiar de suas promessas. Isso não justifica os abusos, mas ajuda a compreendê-los. E compreender é o primeiro passo para qualquer transformação real. Talvez por trás da aparência hostil exista apenas um povo tentando proteger o pouco que ainda lhe resta da própria alma. Então, antes de apontar o dedo, escute a história. E se esse vídeo te fez pensar de forma diferente, compartilhe com alguém que ainda vê o mundo em preto e branco. Porque o Irã não é preto e branco. É profundo, doloroso, vibrante e, como toda a história humana, cheio de contradições. Nos vemos no próximo vídeo.